boa noite a todos. Bom, hoje nós temos uma tarefa árdua, que é falar sobre o assunto, explicar sobre os fundamentos da regressão espírita efetuada pelo Núcleo Espírita Oficina de Luz, e tudo isso em 1 hora. Então, eu já peço de antemão que fiquem bem atentos. Se precisarem anotar alguma coisa, anotem. Se quiserem informações posteriores, nós estaremos à disposição também para isso, passando por e-mail ou qualquer outro tipo de meio de comunicação. O fato que nos motivou necessariamente a começar esse ciclo de palestras sobre os fundamentos da regressão foi justamente a novidade. A mídia, normalmente, ela começa a colocar assuntos, né? E todo o povo brasileiro, né? Quando não assiste diretamente, pelo menos indiretamente, acaba captando as informações da televisão, né? Principalmente a novela, né? Quem aí assiste novela? Aí, maravilha, né? Só ele assumiu, tá vendo? A sinceridade da criança. Essa é a sinceridade da criança, porque todo mundo aí falou assim: eu assisto, mas não vou falar, né? Pois é, a grande realidade foi essa. As pessoas começaram a ter uma curiosidade muito grande por causa de regressão de memória, por causa da última novela. Qual é o nome dela? Vocês lembram? Tá vendo? Todo mundo sabe o que eu estou falando. Perfeito. Infelizmente, para nossa surpresa, é um assunto novo na mídia, só que é um novo velho, é um assunto que o tempo todo retorna à moda. E o trabalho que nós desenvolvemos na Oficina de Luz, ele é um trabalho que já se efetua há 4 anos e meio, não é coisa nova. Então, não há de se dizer que começamos um trabalho ou estamos efetuando um trabalho baseado na moda. Então, a nossa necessidade foi tão grande que resolvemos, de alguma forma, trazer alguma informação. Por quê? A principal proposta das casas espíritas é que não pode-se fazer regressão de memória. E eu vou mais além. Isso não é terapia espírita. Por quê? Tudo bem, não é uma prática efetiva dentro das casas espíritas, mas a gente sabe que em todo o nosso desenvolvimento, as coisas começam a eclodir, os assuntos começam a aparecer, e logo de princípio há uma negação muito grande sobre ele. Jesus foi negado veementemente, até que, pelo poder político ou por diversas razões, Roma cedeu, né, ao cristianismo e se converteu totalmente às ideias do Cristo. E no decorrer da história, nesses 2000 anos, com certeza nós vamos ver inúmeros exemplos com relação a isso. Então, o que nós propomos com a terapêutica espírita efetuada na Oficina de Luz não é a regressão de memória, mas a utilização da regressão de memória como uma das ferramentas, entre muitas que são ali utilizadas. Agora, para falar sobre todas as ferramentas, só indo conhecer o trabalho. Bem, nós vamos ter aqui nossa base doutrinária de sempre. Kardec, Revistas Espíritas, né? Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos. Suplementos. Os suplementos nós vamos estar baseados na parte científica, nos autores científicos, principalmente aqueles que a princípio foram estudar a doutrina espírita para combatê-la. Eles não foram estudar a doutrina espírita simplesmente porque a amavam, não, né? Esse, com exceção, foi, digamos assim, o pai, o criador da regressão de memória. Ele que a princípio começou a estudar o magnetismo, descobriu algumas coisas com relação ao sonambulismo natural. Quem aqui é apenas frequentador pela primeira vez? Maravilha. Que frequentam o curso? Que já são formados pela casa, trabalham, curiosos igual eu? Todo mundo agora, muito bom. Perfeito. Ernesto Bozano. Por que eu estou perguntando? Algumas coisas eu não vou ficar explicando detalhadamente não, porque é uma palestra mais de exposição sobre o assunto. Alguns autores eles tratam disso e nós vamos ter que correr atrás de informações. Inclusive nós estamos dando curso na Oficina de Luz. Herculano Pires.
Para quem diz que é espírita, deve conhecer de fato Herculano Pires, né? Se não conhecer Herculano Pires, após Kardec, a coisa fica muito difícil de se entender. Os que estão em verde são os que eu tive que suprimir da palestra de hoje, porque nós ficaríamos aqui mais ou menos até 1h da manhã conversando. Agora, se vocês tiverem tempo, para mim não tem problema. Não, né? Ninguém vai querer ficar aqui, porque é um assunto até meio chato, pelo jeito. Lamartine Palhano Júnior, Hermínio C. Miranda, Zalmino Zimmermann, ele é médico, cientista e estudioso da doutrina espírita, né? E no final nós vamos adentrar as obras de André Luiz, os porquês da utilização da regressão de memória. Mas o espírita formado vai falar, mas André Luiz, ele fala sobre regressão de memória na espiritualidade, né? Ou em trabalhos mediúnicos. Mas ele falou isso há 45, 50 anos atrás. E se nós formos pensar dessa forma, nós estamos parados ainda no tempo de 45 anos atrás. Falando em negação, que eu falei há pouco tempo atrás, o próprio livro Memórias de um Suicida, ele ficou, se eu não me engano, mais de 15 anos engavetado por preconceito da FEB com relação ao assunto. Só quando o André Luiz pegou na moda, dentro da doutrina espírita, é que tiveram coragem, né, de publicar esse livro da Ivone Pereira Amaral. Perfeito. Então, a aplicabilidade da regressão de memória. A nossa metodologia é o seguinte: é o desligamento de acessos inconscientes de nós todos que fazemos ao passado. Tudo bom, Alberto? Tá? Como traumas, doenças do qual as pessoas correm atrás de médico e não conseguem entender qual a finalidade e onde isso se iniciou. Então o assunto ele é bem extenso, ele é ele vai tratar de toda uma parte terapêutica, né, com relação à saúde física e à saúde emocional das pessoas que procuram o tratamento. Inclusive, a grande maioria das pessoas, quando chegam na oficina de luz, elas buscam a regressão de memórias. Elas não perceberam, não entendem, e só vão entender no decurso do tratamento que isso é muito mais abrangente. Ou seja, a pessoa não chega na oficina de luz, como muitas vezes é imaginado, deita-se e parte com uma regressão de memória. Não é assim que funciona o nosso trabalho. Amparos legais. É cansativo e chato ouvir falar que só psicólogo e dentista pode fazer regressão de memória. É muito chato falar sobre isso. Mas, infelizmente, eu vou ter que colocar alguma coisa. Não existe regulamentação, uma regulamentação brasileira que proíba um bom terapeuta, um bom profissional, um bom ser humano que se interesse por outra pessoa de aplicar essa atividade, desde que ela seja coerente, consciente e tenha uma elevação moral e um objetivo de auxiliar as pessoas e não brincar, como muitos brincam com relação ao passado, presente e futuro. Na nossa regressão de memória, no nosso tratamento, na terapêutica de regressão de memória, não acontece essa brincadeira, né, do qual imaginam de, olha, eu vou lá para ver o que eu fui no passado. Esqueçam, se já estão pensando dessa forma, quem estiver se aproximando da oficina de luz está dando um tiro na água. É a mesma coisa que você ir pescar com a mão, olhar para dentro da água, ver o peixe e pegar uma pedra, porque o peixe está fora da direção e do seu foco de visão. Então todos os apoios técnicos que existem, eles são apoios de dissidentes da própria psicologia. Pessoas que queriam aplicar, porque a psicologia ela é habilitada a utilizar a hipnose apenas. E a hipnose ela é muito diferente de regressão de memória, porque a regressão de memória vai nos condicionar à ideia de que há uma vida passada e a maioria dos psicólogos trabalham com a parte material apenas. As entidades que trabalham com TVP, elas trabalham na questão da suposta vida passada. Então eles colocam o suposto na frente também para não serem exonerados, tá, do seu cargo como psicólogo. Enfim, a hipnose ela vai trabalhar apenas com um sono causado, forçado, ou apenas com a sugestão. E muitas vezes ela vai trabalhar fazendo com que a pessoa esqueça momentaneamente um trauma. Tá? Só que essa pessoa não curada da essência do problema, ao se dispor novamente com o vício ou com o problema que foi levado, ela entra novamente nessa sintonia. Isso acontece naturalmente com todos nós e lá na frente nós vamos estar observando isso.
Bom, vamos voltar para a doutrina espírita, livro dos espíritos. Eu gosto de trabalhar com essas perguntas porque as pessoas dentro da doutrina espírita falam o seguinte: nós, espíritas estudiosos, temos que trabalhar com a razão, né? Nós não podemos efetivamente trabalhar a leitura como os evangélicos ou os católicos fazem. Eu estou falando dessa forma, mas eu não concordo, porque é isso que eu ouvi durante 8 anos dentro das casas espíritas, que nós temos a obrigação de racionalizar aquilo que nós lemos e não interpretar a nossa maneira e ao pé da letra. Para isso, brincando até com uma amiga minha, existem os dicionários que infelizmente não são, em hipótese alguma, utilizados nas leituras. As pessoas preferem ler as palavras, né, e ter mais ou menos uma ideia solta dentro daquilo que ela sente no momento. Então, não há uma interpretação lógica. Então ele fala o seguinte: quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Isso está no capítulo de percepções e sofrimentos dos espíritos. O sofrimento, ele é sempre moral. O espírito, ele não tem corpo, o corpo já não necessita de determinadas condições da existência, ele não é receptivo à dor, porque já foi consumido, mas o espírito tem a sensação moral do que aconteceu. Alguém, quando é magoado aqui, tem o costume de carregar isso durante décadas, né? É a mãe que maltratou, o pai que maltratou, é a vizinha que é chata, é não sei quem, é o patrão. E lá na frente, numa conversa, esse sofrimento brota. Por quê? Porque nós não esquecemos, nós não curamos esse sentimento e a qualquer momento ele eclode. Então os sentimentos que vão eclodir, por exemplo, de um patrão que nós não gostamos dele ou achamos que ele realmente agiu mal conosco, é um sentimento de raiva. Uma pessoa que foi maltratada pela mãe, ele sente muitas vezes um vazio, ele sente uma necessidade de carinho e não entende muitas vezes o que aconteceu. Foram coisas mal curadas durante a sua existência. Então, acontece com o espírito como acontece conosco encarnado. Não tem para onde correr disso. A doutrina espírita vai nos trazer a questão do tratamento, da questão do perdão, a questão da reconciliação, mas muitas vezes as pessoas não estão interessadas em saber sobre isso. Por quê? Não conseguem entender a si mesmas como é que vão entender as relações de perdão. Então nós vemos as pessoas se arrastando durante décadas com o mesmo sentimento. Quando acham que estão curadas, não estão. A reencarnação acontece isso. A pessoa se prepara durante décadas, muitas vezes, da espiritualidade, se prepara e fala: não, eu vou nascer naquela família, eu vou ter o tal pai alcoólatra, eu vou ter a tal mãe que não me ama, eu vou ter os irmãos que me maltratam, porque eu já superei tudo isso, eu perdoei. E é mentira, porque pelo esquecimento do passado, ele retorna, começa a reviver essas experiências, começa a ter contato com os mesmos sentimentos, não entende o que está acontecendo e começam as brigas e as dissidências dentro de casa. Isso, estendendo-se para um outro campo, passa a ser uma maneira um pouco pior dentro da sociedade. No capítulo 4, da pluralidade das existências, ainda no livro dos Espíritos, ideias inatas. Nós trabalhamos com certeza com as ideias inatas. As pessoas muitas vezes querem se livrar de um problema. Elas querem é como se fosse uma casquinha de ferida. Nós vamos eliminar essa casquinha que está me machucando, mas ela não quer efetivamente buscar a essência do seu sofrimento. E a ideia inata, muitas vezes é a ideia, é o pensamento, o sentimento que aflora inconscientemente com o contato com o suposto adversário, ou com a pessoa que ela não simpatiza de uma forma mais ampla. Então, ele diz assim: encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Todo mundo vai falar: sim, claro, é claro, o espírito ele não retrocede, ele não perde o seu conhecimento, e eu concordo plenamente com isso, né? Tudo aquilo que nós plantamos intelectualmente, tudo aquilo que nós buscamos conquistar, não perdemos. Mas o que é percepções? O que são percepções? Se o espírito conserva percepções de outras existências, quais serão essas percepções? Tá? Então ele guarda a vaga lembrança, né, que lhe dá o que se chama ideias inatas. Vamos lá, percepção.
apreensão da realidade ou de uma situação objetiva pelo homem. O contato, as experiências anteriores, boas ou más, são as percepções que o espírito guarda no seu arquivo de memória. E é irrevogável, isso não se esquece. Em contato novamente com o plano físico, ele vai se lembrar delas. Se não claramente, muito vagamente, mas as sensações vão aflorar. E o que são sensações? Impressão recebida pelo sistema nervoso central, quando um dos órgãos dos sentidos recebe um estímulo exterior, muitas vezes associada a prazer ou dor. Então, sensação de frio, calor, etc. E mais os nossos sentimentos subjetivos, que muitas vezes nós não queremos que eles sejam esclarecidos ou que eles sejam escancarados, pelo menos, para as outras pessoas. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? E esse conhecimento lhes é ilimitado, né? O passado, quando com ele nos ocupamos, é presente. Eu adoro essa frase, porque é o que mais utilizam para combater o trabalho terapêutico de regressão. E é verdade. É verdade. Quando nós nos ocupamos o tempo todo do passado, ele se faz presente. Alguém discorda disso? Não. Quando nós não nos libertamos, nós não nos desvencilhamos de uma determinada energia, de uma determinada pessoa, aquele é o nosso passado. E ele vai ficar nos trazendo transtornos, vai ficar nos trazendo intemperança, raiva, vai até muitas vezes parar a nossa vida profissional, a nossa vida emocional, a nossa vida social, vai parar tudo. Por quê? Porque estamos revivendo o passado. Então verifica-se então precisamente o que se passa contigo, né? Quando recordas qualquer coisa que te impressiona. Ainda está em percepções, sensações e sofrimentos. Recordação da existência corpórea, né? Aqui o livro ele não fala de encarnado, ele fala de desencarnado, né? Na questão 308, o espírito se recorda de todas as existências que precederam, a que acaba de ter. Quando o seu passado se lhe desdobra à vista, quais a um viajor os trechos do caminho que percorreu, mas como já dissemos, não se recorda de modo absoluto de todos os seus atos. Então, ele lembra-se desse conformemente à influência que tiveram na criação do seu estado atual. Para as pessoas que trabalham em mediúnicos ou que estão estudando a doutrina espírita, é muito consciente isso, que o espírito, ao desencarnar, passando pelo estado de perturbação, muitas vezes ele fica fixado, muito fixado, nas suas dores sofridas durante a vida. Alguns conseguem entender, se liberar e mesmo sentindo, mesmo tendo o sofrimento, conseguem se distanciar e seguir em frente. Outros dentro dos mediúnicos são socorridos depois de séculos, muitas vezes milênios. Por quê? Porque estão dando particularmente, né, uma impressão maior à influência dos fatos ocorridos na sua última existência. Então, esses espíritos, muitas vezes, que somos nós, que fomos resgatados depois de séculos na espiritualidade, por culpa nossa mesmo, vamos para a espiritualidade, nas colônias espíritas, né? Todo mundo. Quem é que gostaria de ir para a colônia espírita quando desencarnar? Eu não. Porque lá está cheio de doente. Lá está cheio de doente. Se nós tivermos o pensamento que nós vamos para a colônia espírita, nós estamos dando um passo severo para estarmos adoecidos. A não ser que alguém esteja granjeando um posto avançado lá de médico, de enfermeiro. E eu acredito que muitos podem ter essa condição, mas eu não pretendo isso para mim. Me desculpem, tá? Então vamos lá, mas nem sempre isso ocorre devido ao temor do sofrimento, né? E com isso ocorre a fuga, frequentemente observada nas reuniões mediúnicas, onde o espírito se fixa no ódio. Até aqui nós falamos de desencarnados, mesclamos um pouquinho com encarnados e assim vai. A palestra vai ser corrida mesmo porque é 1 hora só. Na pergunta 312 do Livro dos Espíritos: e a lembrança dos sofrimentos porque passaram na última existência corporal, os espíritos conservam? Frequentemente assim acontece. Essa lembrança lhe faz compreender melhor o valor da felicidade que podem gozar como espíritos. Isso seria uma utopia, seria uma felicidade, tá? Porque frequentemente
frequentemente o espírito está tão fixado na sua dor que ele vai se fixar na lembrança maior, que muitas vezes pode ser uma vingança ou pode ser simplesmente a revisão para dentro de si mesmo. Não estou falando aqui que isso é um caso geral, né? Mas a grande maioria de nós, como medianos, estamos aí mais ou menos no mesmo estágio. No Evangelho segundo o Espiritismo, né? Esquecimento do passado, temos o seguinte: ao nascer traz o homem consigo o que adquiriu, nasce qual se fez. Em cada existência tem um novo ponto de partida, pouco lhe importa saber o que foi antes. Isso nós concordamos plenamente. Qualquer um que chegar à oficina de luz vai ter essa resposta também. Não interessa o que se foi no passado, não interessa. As pessoas que chegam lá imaginando, puxa, será que eu fui filho da minha mãe em outra encarnação? Será que eu fui pai, mãe, alguma coisa dessa família? Por que será que eu estou envolvido nesse trama? Muitas vezes vai cair do burro, porque nós como intermediários depositamos toda a responsabilidade técnica em nós. Porém, a responsabilidade espiritual das cenas mostradas está ali, junto à espiritualidade, com os técnicos da espiritualidade. O próprio mentor das pessoas, muitas vezes, ali acompanhando, conhecedor dos seus traumas, das suas dificuldades, dos seus compromissos reencarnatórios, vai então abordar de uma forma interessante, muitas vezes, como cena, como filme, ou como acontecimentos com outras pessoas, que envolvem muitas vezes a personalidade da pessoa. E é inegável, porque por mais que a pessoa fale, olha, eu não passo por determinada situação, para o terapeuta, ela vai ter muito que pensar sobre o que aconteceu em suas intermediações com o plano espiritual. Então, aliás, o esquecimento ele ocorre apenas durante a vida corpórea. Evangelho segundo o Espiritismo. Em todo momento, o espírito ele entra em estado de emancipação. Aquelas pessoas que estão com sono aqui nesse momento, que deve ter algumas, elas já estão entrando num processo de emancipação do espírito. E ao dar aquele pequeno cochilo, aquela pequena cochilada, o espírito vaza, ele vai buscar soluções, ele vai buscar orientações, ele vai buscar muitas vezes satisfazer os seus próprios desejos. Aqueles desejos que muitas vezes são inconfessáveis diante da sociedade, mas que na liberdade espiritual, uma aparente liberdade, vamos buscar de alguma forma. Então isso ainda está no Evangelho segundo o Espiritismo. Identificar as tais más tendências do qual a gente vive falando dentro da doutrina espírita, porque todos nós possuímos vícios e virtudes. Isso é fato. Só que na grande maioria das vezes a gente dá uma certa ênfase nos nossos vícios. Mas identificar com clareza e assumir realmente o que nós somos, quais os nossos desejos, é a tarefa das mais difíceis. Porque ninguém acredita que numa atual existência esteja passando por um determinado sofrimento porque possui algum vício. Normalmente entregamos isso, né, a cargo da inveja, a cargo da incompreensão das pessoas, a cargo das dificuldades sociais, né, e esquecemos de olhar para dentro de nós. Então não é tarefa das mais fáceis. Nós conhecemos pessoas dentro da doutrina espírita que já estão ralando há praticamente 20 anos, né, e passam sempre pelos mesmos problemas. Tratamento em cima de tratamento, tratamento em cima de tratamento. E olha, há os cursos dentro das casas espíritas que se estendem por 5 anos e que obrigatoriamente como expositores, como supostos mestres dentro do curso, teríamos a obrigação de condicionar ou direcionar essas pessoas a observar a si mesmo e, de fato, observar qual o vício existente, o vício que realmente está atrapalhando naquele momento. E mesmo que isso seja detectado, vamos cair na seguinte condição: a pessoa quer, ela deseja aceitar isso. Então, ao procurar uma terapia espírita, qualquer que seja, tenha em mente o seguinte: não existe milagre. Pode ser o passe, pode ser o entrevistador mediunizado, pode ser a regressão, pode ser a apometria, pode ser o que for. Porque a apometria é outra coisa também muito maltratada dentro da doutrina espírita. Então, não existe panaceia, não existe milagre, existe a vontade de querer modificar.
Olha que interessante, o Anselmo falou querer se modificar, não é querer curar, não. É diferente, é muito diferente. E nós procuramos as terapias para nos curar. Eu quero me curar, eu quero acabar com um determinado problema. Mas esquece que esse problema ele tem uma raiz, ele tem uma raiz que é como se fosse um choque elétrico, que a todo momento, quando nós intimamente sofremos ou disparamos, ele nos dá uma cutucadinha. E nós passamos a sofrer com ele. Então, no entorpecimento, no prostramento, no sonambulismo natural, na emancipação da alma, no desdobramento, seja qual lá o nome que quiserem dar. Isso acontece a todo momento. Então a emancipação da alma ela vai se efetuar sempre dessa forma. Mas para quem já está estudando também, que não vai adiantar que ficar passando sobre sonambulismo agora não. É mais para vocês procurarem depois. Então, a partir desses questionamentos, nós começamos a fazer uma ligação dentro da doutrina espírita. Nós começamos a buscar de verdade informações que pudessem não nos favorecer, mas nos esclarecer. Qual era a frase do início? Qualquer um que queira combater uma ideia ou que queira se esclarecer a respeito dela tem por obrigação, buscar estudá-la em todas as suas formas e não simplesmente falar que eu nego ou desnego simplesmente por ter lido 2 ou 3 frases dentro do Livro dos Espíritos. Isso é impraticável para um espírita consciente. Ou seja, alguém gostaria de se formar em engenharia, não vai simplesmente comprar um livrinho de matemática, de cálculo, estudar em casa e começar a fazer leitura. Ele vai estudar de todas as formas. E também não vai criticar quem sabe fazer o cálculo de todo tipo de estrutura de frente para trás e de trás para frente, porque foi uma pessoa que foi buscar informação, foi buscar conhecimento. A mesma coisa acontece com o campo espiritual. Ao não concordarmos com algo, obrigatoriamente, antes de abrirmos a nossa boca, temos que buscar as informações. E essas informações, se formos buscar dentro da própria doutrina espírita, são claras, são amplas, porque além das obras básicas, nós temos mais as revistas espíritas, 12 volumes, que quem tiver bastante paciência, bastante interesse e uma boa condição de olhar bastante dicionário e outros pesquisadores sugeridos, vão ver que o conteúdo ele está todinho impregnado nas palavras de Kardec. Ainda no Livro dos Espíritos, essa pergunta eu acho bárbara porque é muito usada com relação à nossa atividade, né? Por que não se pode saber do passado? Por que não se pode saber do passado? Né? Agora a pergunta é, quem foi que disse que alguém quer saber do passado? Ninguém quer saber do passado. Né? As pessoas querem se livrar de um problema. Então, por que perde o espírito encarnado a lembrança do passado? A resposta, ela é lida muito simplesmente de acordo com a conveniência. Não pode o homem nem deve saber tudo. Tá simples. Então as pessoas combatem dessa forma, não aceitam dessa forma. O homem não pode saber tudo. Não pode, acabou. Chega. Tá? Só que tudo não é nada, infelizmente. Quando se fala, olha, você não pode saber tudo, não significa que você tem a obrigação de desconhecer, de não saber nada a respeito do assunto. Então cabe a cada um buscar a sua instrução, cabe a cada um buscar o seu envolvimento. Se não puder saber tudo, né, e o espírito já estivesse tão elevado dessa forma, ele também não buscaria no seu passado as suas dores, a satisfação dos seus desejos, a satisfação dos seus vícios, e não entraria em sintonia ainda nesse plano com os mesmos vícios já exercidos em outras vidas. Talvez em menor intensidade, mas ainda de alguma forma muito transparente. Então, né, Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro, blá, 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 blá. Então veja bem, essa é a interpretação que eu tenho dessa questão do Livro dos Espíritos, tá? Ela é magnífica. A questão é simplesmente essa: não é saber nada. Nós não podemos saber tudo.
Há uma diferença bem grande com relação a isso, tá? Ele fala em certas coisas, não podem saber certas coisas, ou certas coisas que ofusquem a sua visão espiritual. Então, não são todas as coisas, são todas as coisas. E eu não estou fazendo inferências na questão de modo a distorcê-la, porque se formos olhar no dicionário, é exatamente sobre isso que eu estou falando. E alguém aqui gostaria de discutir com o seu Aurélio? Acho que não, né? E naquela época Kardec nem tinha o Aurélio do lado, né? Diga-se de passagem. Na questão 290 do livro dos médiuns, é muito importante. A doutrina espírita, ela não é formada simplesmente pelo Evangelho e o livro dos Espíritos. Não esqueçam que todo o ciclo de estudo há o estudo do livro dos médiuns. E pasmem, fiquem admirados, existe a Gênese também. É incrível, mas existe a Gênese que acaba se completando junto ao livro dos médiuns e toda a sua obra. E pasmem mais ainda, existe o céu e o inferno. E as pessoas muitas vezes leem apenas na busca de algum assunto de momento. Não leem, não estudam na íntegra. E olha que incrível, todos esses 5 livros foram formados em cima de 12 volumes escritos por Allan Kardec, que se intitula de Revista Espírita. Ali nós encontramos todas as concepções, encontramos todas as ideias, todas as análises de todos os ângulos e formas possíveis por Kardec. Pena que a sua missão se encerrou tão cedo, porque muito ainda ele teria a decifrar para nós, já que nós, como espíritas, ainda nesse momento, principalmente, estamos religiosos demais. Então, eis a sapiência de Kardec e tal, são considerações minhas, né? Então, ele fala assim, na questão 15A, ele fala, eu resolvi colocar para a gente poder entender alguma coisa. A doutrina espírita, ela aboliu praticamente as perguntas da espiritualidade, né? A pessoa entra numa casa espírita, muitas vezes fazendo uma confusão muito grande com outras doutrinas. Porém, não pode esquecer que a doutrina espírita, ela possui pelo menos a raiz de muitas doutrinas. E muitas vezes, né, por descuido ou por medo, né, da prevaricação da consulta aos guias espirituais, as casas espíritas começaram a cercear essas abordagens. Eu até concordo que isso seja interessante. Concordo de fato. Porque a maioria das pessoas vem para fazer uma consulta ao guia espiritual querendo saber se vão arrumar trabalho. Elas vêm querer saber se o namorado está traindo. Elas vêm querer saber, meu Deus do céu, 1 milhão de coisas. Se tivesse um pouquinho de lógica, um pouquinho de racionalidade sobre isso, elas veriam que muitas vezes estão desempregadas há 5 anos porque não se movimentaram. Porque existem coisas que ficaram para trás, porque a vida está andando e nós não estamos nos interessando em simplesmente estudar e melhorar. Então não é um guia espiritual que vai resolver isso. Então as casas espíritas se fecharam intimamente, de uma forma que as consultas espirituais foram abolidas até dos grupos mediúnicos, até do trabalho mediúnico, porque o aluno, digamos assim, estuda 5 anos e quando ele entra numa reunião mediúnica, ele está desesperado para cunhar sobre a vida dele e desesperoso, ansioso que a espiritualidade lhe mostre ou lhe fale alguma coisa, o que é um absurdo. Por quê? Isso é igual droga para o adolescente, né? Olha, você não pode usar droga, mas não explica direito por quê. Você não pode usar droga e ele dá aquela curiosidade, aquela comichão, aquela ansiedade, pimba, lá na rua ele encontra o que ele precisa e entra nas drogas, tá? A doutrina espírita acaba acontecendo a mesma coisa, é cerceado. O aluno está sofrendo, ele tem mediunidade ostensiva, alguém oferece a droga da comunicação mediúnica fora de tempo, fora de época, e a pessoa acaba assim ladeando, né, com essa purpurina, né, da mediunidade e abandona a casa espírita. Então, veja bem, no item B, a questão 290, eu falei tudo isso que é para distrair vocês mesmos, né, que é para enganar todo mundo, tá? Então, no item B da pergunta 290, ele fala o seguinte: assim como não podemos conhecer a nossa individualidade, que é um assunto que é
perguntado e reperguntado várias vezes por Kardec, e os espíritos respondem que basta se observar a si mesmo, observar as tendências para saber mais ou menos quem nós somos no passado. Kardec, mais uma vez, talvez na última tentativa de elaborar suas questões, pergunta: então quer dizer que, se não podemos conhecer a nossa individualidade, quem fomos no passado, como pessoas, como indivíduos? Quando a gente fala de individualidade, a gente está falando de Napoleão Bonaparte, a gente está falando de gente grande, a gente não está falando do João, do Zé ou da Maria que nós fomos no passado, não. Está falando de gente grande. Então as pessoas estão interessadas em saber quem foi, qual a posição social, tudo, menos como se comportou na outra existência. Então ele fala assim: nada podemos também saber do gênero de nossas vidas. Olha a inteligência das perguntas, coisa que fatalmente acaba não acontecendo, porque o meio espírita ele não é acostumado a formular perguntas nos próprios grupos mediúnicos. Estão com dúvida, está acontecendo alguma coisa? A espiritualidade responde aleatoriamente. E Kardec fala que o aleatório, fora os grupos de socorro espiritual, é porta aberta para qualquer um. Aleatório significa que qualquer espírito em sintonia com o pensamento do grupo, e a gente não sabe exatamente qual a sintonia espiritual do grupo, vai dar comunicação. Para mim é um grande perigo isso. Para mim é um grande perigo. Não me interessa a motivação dos outros, mas eu não faço isso. Então a importância é elaborar as perguntas. E Kardec ele elaborou exaustivamente. Então ele pergunta que também nada podemos saber do gênero. Como fomos em outras existências? Alguém gostaria de saber como foi em outra existência? Não, né? É mais fácil saber quem foi, né? A princesinha Isabel, né? Alguém ali da corte, né? O pessoal quando vai fazer TDT vê muito isso, né? Eu fui, eu estava ali com a rainha, gente boa, né? Na cozinha ninguém estava, mas tudo bem, isso acontece. Então os espíritos respondem o seguinte: não, isso pode ser revelado, porque dessas revelações, podeis tirar proveito para vos melhorardes. Aí ele fala de novo: aliás, estudando a nossa personalidade, o nosso passado, a atual existência, dá para saber muita coisa da nossa condição espiritual. Mas a nossa questão não é levar para as pessoas se elas têm o desejo de saber ou não. A terapêutica ela envolve tantos processos que, ao finalizar o tratamento, a pessoa está pouco se importando em saber quem ela foi no passado. Ela vai estar motivada, ou pelo menos essa é a intenção, muito motivada a mudar algumas coisas nos seus relacionamentos. E invariavelmente essas mudanças têm que ocorrer dentro da família, através do abrir mão, do querer modificar alguma coisa de verdade em si e não nos outros. Uma coisa é a gente imaginar, né, porque supostamente todas as nossas dificuldades, uma coisa é imaginar que a gente foi alcoólatra no ano passado. Uma coisa é a gente imaginar e ter uma determinada tendência. E normalmente a gente fala: bom, se hoje eu bebo, lá no passado pode ser que eu já fui muito pior, né? Porque a nossa evolução é gradual. Então hoje o vício está em menor intensidade, não está? Ótimo, bacana isso, eu também concordo. Concordo primeiramente com isso. Mas o que disparou esse vício do álcool? Isso aí ninguém consegue compreender, né? É mais fácil aceitar que no passado foi um viciado, ao invés de entender o que acontece consigo, que disparou essa motivação à bebida, ou essa motivação à devastação do organismo físico. Então, veja bem, novamente, isso pode ser revelado, o gênero de nossas existências pode ser revelado. Está lá no livro dos médicos. Vamos fazer aqui um apelo de autoridade, né? Como se diz na filosofia. Eu estou trazendo um apelo de autoridade de alguém que tem autoridade dentro da doutrina espírita, e não de ninguém aqui presente, e nem de ninguém que possa estar nesse momento pensando: puxa, no Miau está vendo uma palestra sobre regressão espírita, né? Fundamento da regressão espírita, e eu não concordo com isso. Por quê? Porque não é uma autoridade dentro do assunto. E eu considero ainda Kardec uma autoridade no assunto.
Então, Revista Espírita de 1858. Ora, a força que se revela no fenômeno das manifestações, seja qual for a sua causa, está na natureza, da mesma forma que o magnetismo. E não poderia ser exterminada, como a força elétrica também não o será. O que importa é que seja observada e estudada em todas as suas fases. Então, a questão que mais envolve, né, a terapêutica de regressão, ela está ligada ao desdobramento, ao sonambulismo natural. Peraí, vamos fazer uma diferenciação aqui sobre sonambulismo natural, sobre sonambulismo magnético e sobre desdobramento. Sonambulismo natural ou magnético são coisas naturais que acontecem durante o nosso sono, como nós já conversamos, e o magnético ele é uma ação provocada através dos passes, através da magnetização, tá? E o desdobramento nada tem a ver efetivamente com o sonambulismo. Ah, Anselmo, como não tem? Como não tem? Não tem, porque o desdobramento foi uma nomenclatura adotada para se utilizar nos trabalhos mediúnicos. Simples e fácil assim. Então, quando a gente fala em desdobramento, nós estamos falando em utilização da ferramenta anímica, porque não é uma mediunidade. Não é uma mediunidade. Quem aí tem desdobramento? Quem faz desdobramento de reunião mediúnica? Que triste. Não é uma mediunidade isso. Isso é uma capacidade anímica de cada ser humano. Isso é provado pela parapsicologia, é provado cientificamente. Eu não estou aqui tentando criar uma ilusão sobre o assunto. Então, dentro da doutrina espírita, o sonambulismo como ferramenta de auxílio à espiritualidade, ela foi introduzida com o nome de desdobramento, como se o perispírito se desdobrasse, né, se multiplicasse, quando na realidade ele apenas se desacopla do corpo, há uma visão, uma clarividência muito maior e a pessoa consegue ter uma interação direta com o plano espiritual. Então, não ultrapassa a linha de uma ferramenta mediúnica. Porém, como ferramenta anímica, como ferramenta de trabalho, há grandes possibilidades. E é através do desdobramento, através da psicometria, através da clarividência, que o espírito ou o ser humano tem a capacidade plena, quando deseja, de buscar soluções para os seus problemas. Só que na maioria das vezes, como eu venho insistentemente falando, as pessoas procuram buscar traumas e não soluções. Então, ainda na Revista dos Espíritos, ele fala ainda sobre o magnetismo, a questão das contradições, a questão das negações do magnetismo, né? E mais à frente, Kardec vai falar que quando surgiram os primeiros fenômenos espíritas, todo mundo na época caiu em cima. Houve uma negação estridente. Assim como anteriormente, durante o processo de desenvolvimento do magnetismo, também as pessoas caíram em cima, não concordaram. E Kardec, como magnetizador durante mais de 35 anos e estudando a doutrina espírita, ele nos diz o seguinte, que uma se funde na outra e que necessariamente uma atuando sem a outra se tornam doutrinas mancas, porque todas as leis regentes nas manifestações mediúnicas estão pautadas no magnetismo, estão pautadas nas condições específicas, talvez até químicas, do próprio ser humano. Então não dá para negar uma doutrina irmã, porque é assim que Kardec trata o magnetismo, uma doutrina irmã. E quem descobriu, quem mais estudou sobre o sonambulismo, sobre o tal do desdobramento, foram os magnetizadores, pelo menos umas 2 décadas ou 3 antes da doutrina espírita eclodir efetivamente, com Kardec estudando. Então são doutrinas irmãs, onde uma não se prevalece sobre a outra, uma completa a outra. Enquanto uma trabalhava com relação à capacidade e à potencialidade do ser humano, como energia animalizada, a doutrina espírita completa como doutrina, explicando como é o funcionamento de tudo isso e como se processa a interação espiritual e assim por diante. Então o magnetismo ele preparou o caminho para o espiritismo. Então do sonambulismo vem a compreensão da emancipação da alma, conforme nós já falamos e tal, né?
Continua. Então nós temos aqui faculdade, qualidade e aptidão. São todas as coisas que envolvem o sonambulismo, são todas as coisas que envolvem a capacidade anímica do ser humano. Então nós temos o poder de efetuar, maneira de ser boa, de distinção entre uma e outra. Bom, há muito ainda. Então, no capítulo 1 ainda, caráter da revelação espírita. Os estudos das propriedades do perispírito, dos fluidos espirituais, dos atributos fisiológicos, da alma, abrem novos horizontes à ciência. Kardec ele enfatizava muito isso, que quando a ciência resolvesse estudar efetivamente as propriedades perispirituais, não da maneira científica, da maneira como se olha a matéria, da maneira como se olha uma cadeira, como uma cadeira não se movimenta todos os dias, que a ciência trata os seus estudos dessa forma, através da repetição. Então, como o perispírito, como as manifestações espíritas são de certa forma abstratas, é por isso que até hoje, né, ainda, mesmo após a parapsicologia, ainda há uma negação da ciência com relação às propriedades do perispírito e a capacidade do ser humano, do qual nós vamos ver mais adiante. Então a regressão terapêutica ela gira em torno da emancipação da alma. Todo mundo, sendo médium ostensivo ou não, ao entrar na atividade, ao passar pelo processo de relaxamento, magnetização, com certeza irá emancipar o seu espírito e em alguma intensidade, em algum grau, vai observar alguma coisa. Isso é fato. Então nós temos aqui ciências da doutrina espírita, cientistas que estudaram a doutrina espírita. Nós temos o José Maria Fernandes Palavida, ele foi espanhol e praticamente contemporâneo a Kardec. Ele, lá na Espanha, foi o precursor do estudo da regressão de memória. Junto com os seus estudos da magnetização, da elaboração de todo o processo, ele começou a desenvolver todo o trabalho de regressão. Como ele fazia isso? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Sabe por quê? Porque, infelizmente, na história, toda a sua literatura foi suprimida. Eu não sei se por interesse ou por descaso, mas foi suprimida. Temos poucas informações a respeito do Cola-Vida. Nós temos o Coronel Albert de Rochas, que tem um livro maravilhoso chamado Vidas Sucessivas. Ele estuda pelo menos 17 ou 18 casos de regressão de memória. Mas como ele estuda isso? Ele pegava os sensitivos, ele fazia as experiências de regressão, 5, 6, 10 vidas, e ele ia fisicamente até os locais onde as pessoas relataram, fazer as comprovações sociais do que ocorreu. Então ele levantava nome das pessoas, endereço, casas, ele ia atrás de certidão de nascimento, ele ia atrás da historicidade de vida da pessoa, e através disso ele conseguiu comprovar a capacidade do ser humano de ir até o passado e buscar informações, como também cientificamente já naquela época ele começa a comprovar a reencarnação. Mas de certa forma não foi aceito, né? Porque como sempre os cientistas fogem dessa questão. Então nós temos aqui falando sobre Albert de Rochas, né? Albert de Rochas ele fala tudo que se utiliza basicamente no processo de regressão. Ele fala sobre imaginação. A pessoa quando pensa em trabalhar com regressão, passar por regressão de memória, ele fala, pô, mas eu acho que eu estou imaginando isso, eu acho que está acontecendo aquilo. O médium formado aqui da casa ou de outras casas, infelizmente, entra no mediúnico falando ainda eu acho. Então não é uma questão de regressão ou de estudo da mediunidade, é uma questão de dúvida íntima do próprio ser humano, tá? É uma questão de se entregar a um determinado trabalho, de se entregar a um determinado tratamento e acreditar no que acontece. Porque se começarmos a duvidar, com certeza não estamos fazendo um bom trabalho ali. Bom, ainda na doutrina espírita pós-Kardec, nós temos Leon Denis. Leon Denis estudou por completo e a própria doutrina espírita considera ele como um continuador do assunto, continuador doutrinário. Então, Leon Denis ele também tem algumas coisas interessantes aqui. No livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, na segunda parte ele fala o seguinte:
Albert de Rochas fez essa pergunta aos espíritos. Veja bem a importância de se formular perguntas. Formular perguntas ao invés de simplesmente deixar a coisa acontecer. Muitas vezes Albert de Rochas não encontrou um resultado positivo nas suas investigações. E ele foi questionar a espiritualidade. Poxa, como é que vocês me trazem informação errada? Eu gasto tanto tempo, eu gasto tanto dinheiro, eu gasto tanto empenho e vou até o local e não consigo comprovar as informações que essa pessoa me falou. Por que ocorre isso? Então, os espíritos respondem o seguinte: quando o sujeito não está suficientemente livre para ler em si mesmo a história do seu passado, podemos, a espiritualidade, proceder por quadros sucessivos, né? Quadros sucessivos que lhe reproduzem à vista as suas próprias existências. São, nesse caso, realmente visões, e é por isso que nem sempre podem ser exatas. Veja bem, para não prolongar, muitas vezes, dentro das reuniões mediúnicas, as pessoas passam por esse mesmo problema. Elas acham que o desdobramento, a emancipação da alma, ela vai ser assim: eu estou aqui e pumba, caí do outro lado e já estou vendo tudo. Estou vendo tudo, estou andando, estou interagindo com os espíritos. E muitas vezes não acontece assim não. Muitas vezes é apenas um flash de memória, apenas um rápido lampejo, onde a pessoa percebe alguma coisa, vê alguma cena e volta novamente. É aquele rápido cochilo, né? Aquele rápido apagão. E a mesma coisa acontece com o sujeito no processo de regressão, que não tem essa capacidade de desprendimento ainda tão ampla. Então o que a espiritualidade faz? Começa a buscar essas informações nos arquivos mentais da pessoa e começam a passar para ela como cenas, como telas, como um quadro de televisão. E essas cenas invariavelmente são mal interpretadas, porque a pessoa ainda começa a relatá-las com uma certa confusão. Principalmente, elas são mal relatadas, principalmente se elas tiverem realmente a ver com algum vício seu atual. Porque nós vamos cair num estado de negação. Imagina, né? Imagina que eu fiz isso no passado. Deus que me livre, né? E vai começar a camuflar. Não entendi, não vi, não aconteceu nada, não estou sentindo nada. Né? Isso acontece muito nos grupos mediúnicos. Então quem quiser ler, está aqui o livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Nós temos também o Ernesto Bozano. O Ernesto Bozano, ele tem dois livros interessantes, né? Que é o Animismo. Cadê aqui? Esqueci o nome. Aqui, Enigmas da Psicometria e Animismo ou Espiritismo. Ele não fala animismo e espiritismo, é animismo ou espiritismo. E o Enigmas da Psicometria, o Ernesto Bozano, ele fala um fato interessantíssimo, porque na grande maioria, todas as mediunidades, elas envolvem o quê? A emancipação do espírito. Essa é a Maria? Bem, na doutrina espírita nós estudamos que todas as mediunidades elas só podem ocorrer com a emancipação total ou parcial do perispírito. Então a psicofonia ela só ocorre se houver uma emancipação, se não total, pelo menos parcial, onde nós possamos interagir com a mente do desencarnado. Enfim, em praticamente todas nós vamos encontrar essa pequena questão, às vezes até deixada para trás. Então o que acontece? Na psicometria, vamos colocar as pessoas que fazem psicometria, que são muito procuradas. Na psicometria o que acontece? Vamos colocar de outra forma. A pessoa procura alguém que faz consultas, independente de quem seja, em qual doutrina esteja. Né? Se não for um charlatão que lhe faça muitas perguntas para colher o verde e depois falar alguma coisa que mexa com a sua sensibilidade, ele vai fazer o que como médium? Ele vai usar a psicometria, ou seja, a emancipação da alma, interagir com o campo psíquico do consulente e vai buscar as informações no passado. Isso se for um médium muito equilibrado, um médium muito sério. Ele tem capacidade de entrar no seu campo mental e buscar as informações. Porém, vejam que interessante,
Porém, como um intermediário, ele pode absorver as imagens, as informações e trazer de acordo com o seu próprio parecer, onde ocorre um verdadeiro perigo nas consultas espirituais. Por quê? Porque a pessoa muitas vezes ela não passa a mensagem limpa, ela passa uma mensagem anímica dentro dos seus conceitos ou dentro dos seus pré-conceitos. Ao invés de ajudar as pessoas numa consulta mediúnica, muitas vezes ele está manipulando, atrapalhando e criando dependência. E eu não quero ser dependente de ninguém, porque através da regressão de memória, a pessoa tem a capacidade, através de si mesmo, com o terapeuta calado, de interagir com o seu próprio passado. Não é ninguém que vai estar falando, não. Pode ser a imaginação da pessoa trabalhando, como pode ser verdade. Para mim, pouco importa nesse momento. O que importa é que é um fato e acontece. E depende muito da pessoa, através do que ela observar, se ela vai querer realmente se libertar de algo, ou se ela vai não passar do nível da curiosidade e continuar a sua vida como deseja. Então Ernesto Bozano foi pesquisador, ele estudou sonambulismo natural, estudou uma pancadaria de coisa também. A relação das variedades práticas do sonambulismo natural, retrocognição e pré-cognição. Não só retrocognição, ir ao passado, como a pré-cognição tem o espírito de ir buscar algumas informações. Mas não aquelas informações do predizer o futuro. Não. Herculano Pires ele fala um negócio muito interessante, porque nós vamos abordar rapidamente. A questão está acabando o tempo. Herculano Pires, no estudo da parapsicologia, ele fala o seguinte, que todo mundo, né, sendo natural a capacidade da retro e pré-cognição, ele pode ter sensações do futuro. E ele faz até um exemplo bobo muitas vezes. A pessoa vai cortar a barba e ele sente que ao passar ele vai cortar o rosto. E em uma fração de segundo ele corta. Ele poderia ter parado, né? Ele sentiu que ia cortar o rosto e poderia ter parado. Isso acontece a todo tempo. A pessoa tem a sensação que não deve ultrapassar a rua, não deve atravessar a rua e ela para. E de repente um carro passa e farol fechado. Então são pequenos flashes que nós temos de um futuro. E esse futuro muitas vezes pode ser muito, mas muito próximo, muitas vezes também com a intervenção dos espíritos. Ou seja, há a possibilidade de acontecer algo e nós captamos essa informação. Então nós temos aqui, na questão da emancipação da alma, visões sonambúlicas, dupla vista, visões estáticas e deslocamentos, bicorporeidade, eu acredito que já estudaram sobre isso e a coisa vai andando. Então, nós temos aqui, segundo o Aldo de Rochas, a questão dos métodos, da forma como ocorre a emancipação. Eu sempre costumo falar o seguinte, que nos processos mediúnicos, a gente vai falar do passeio, né? Que é percepção, aproximação, contato, envolvimento e manifestação. Tá? Para um médium ostensível, ele é uma Ferrari. Você acelerou, ela já está 200 por hora. Ele não vai perceber primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, vai embora. Né? Agora, para o médium não ostensivo, ele é um Fusca. Por quê? Ele vai engatar a primeira, ele vai sentir o tranco da segunda, ele vai sentir o tranco da terceira. Feliz da vida quando sentir, porque muitas vezes não sai da primeira. E fica esperando ansiosamente que a primeira parte do passeio das 5 fases aconteça, quando na realidade não acontece. Então ele fala sobre vigília, o estado de sonambulismo, o estado de raporte, que são batidas à volta, simpatia ou contato. Simpatia ou contato pode ser a simpatia do magnetizador próximo, o contato próximo como contato à distância, ou como até o contato fluídico do magnetizador de longe, onde o magnetizador cheira algo e a pessoa sente também esse cheiro, de tão forte que é a ligação, e a simpatia à distância. Então, para encerrar, nós vamos falar rapidamente sobre Herculano Pires. Muitos não conhecem Herculano Pires, mas conhecem Emmanuel. Né? Quem não conhece Emmanuel aí, pelo amor de Deus, me avisa. Tá? Em algum lugar
que eu não me interesso e não quero procurar, mas é muito citado dentro das casas espíritas, dizem o seguinte, que Emmanuel foi o melhor médico que mediu Kardec no Brasil. Ou que Herculano foi o melhor médico que mediu Kardec no Brasil. Palavras de Emmanuel, segundo a própria doutrina espírita. Então, o José Herculano Espírita, o José Herculano Pires, segundo Emmanuel, foi o cara. Foi o cara que defendeu a doutrina espírita até quando a federação adulterou o evangelho e colocou no mercado. Herculano Pires foi o cara que vendeu a sua casa e mandou recolher todos os exemplares do evangelho. Então eu não posso questionar esse cara, tá? Então ele fala o seguinte, na revista espírita, né, o Kardec fala que deixado a porta, o magnetismo ele entrou pela janela, pela porta dos fundos, né, pela academia científica. Ele entra como o nome de hipnotismo. E a doutrina espírita não teve essa oportunidade. Ela não teve condições para isso, porque o tempo não auxiliou. Tá? Então, segundo Herculano Pires, não foi diferente com a doutrina espírita. Muitos anos depois, na ansiedade dos acadêmicos de estudar a parapsicologia, ela entra cientificamente com o nome de parapsicologia pela Universidade de Duke. Tá? Foi, claro, estudado em vários outros países, mas sem perder a noção científica, sistemática da coisa. No livro Ciência Espírita, é um livrinho de Herculano Pires, e no livro Parapsicologia, tá? Hoje e amanhã, o Herculano Pires ele relata muito essa questão, e ele deixa claro o seguinte, que é comprovado cientificamente que todo ser humano ele tem a capacidade de interagir com o seu passado e com o seu futuro. Basta querer, basta precisar, não apenas pelo sofrimento. Não existe isso. E que todo espírita, ao estudar cientificamente a doutrina espírita, ele não pode ser colocado de lado, ele não pode ser desprezado como se fosse alguém que estivesse se desgarrando da doutrina espírita. Porque a parapsicologia, né, segundo Herculano Pires, ela é uma continuação da doutrina espírita. Herculano Pires, ele simplesmente foi o fundador da primeira instituição brasileira de parapsicologia em 1963, junto ecumenicamente com padres católicos, com médicos, com toda a academia, pró e contra do espiritismo. Herculano Pires ele simplesmente estudou, introduziu a parapsicologia, desenvolveu essa instituição sem, a princípio, ter sido diretor. Porque normalmente as pessoas fundam algo e assumem a posição de direção. Ele se recusou a ser diretor da Academia de Parapsicologia, para que pessoas que estivessem fora do meio espírita pudessem comprovar metodicamente por si mesmo a veracidade do assunto. E ele fala mais, ele fala que a parapsicologia não descobriu nada que a doutrina espírita já não tivesse trazido à baila e à prática dentro das instituições espíritas. E que o religiosismo, ele é muito importante na nossa vida, mas a religiosidade, ela é muito maior também na nossa vida. Esquecermos o lado religioso, né, e termos mais religiosidade. Praticar de fato o que a doutrina espírita nos traz. E a doutrina espírita, ela não nos traz apenas vir aqui assistir palestra, tomar passe. A doutrina espírita, ela se apropria em determinada época de determinadas terapêuticas. E ela não pode negar outras que estejam no mesmo sistema do suposto antigo magnetismo. Se formos levar adiante, se formos levar muito mais adiante, o passe não é uma terapêutica espírita. Ela é uma terapêutica criada pelos magnetizadores que magnetizavam a água. Não dá para excluir isso. Então, muitas vezes,
nós negamos algo que nós não queremos que aconteça ou tememos que aconteça veementemente. E esquecemos que o mundo, ele não é formado da doutrina espírita simplesmente. Ele tem conceitos espiritualistas e a principal base da doutrina espírita é a científica, é o desenvolvimento da mediunidade, onde invariavelmente se encadeia o desenvolvimento moral de todos nós. Então, meus amigos, é isso. Isso foi só um esboço. Assim, que eu sempre tive curiosidade sobre regressão. Se meu caso é caso de regressão. Então, você conhece onde é a oficina de luz? Não conheço. A gente precisa anotar o endereço, eu posso anotar o endereço para você, no Ariston, na rua Praia Grande 411. Eu anoto direitinho, anoto o telefone, você entra em contato para te marcar uma entrevista. Tá bom? Obrigada. Mas aí é você mesmo ou tem uma pessoa? Sou eu, Eugênia, Maria, existem mais pessoas ali. É porque na verdade eu não sei se é o caso ou não. Não, tranquilo.